Olá, amigos da TV Web. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar mais um programa Contra-Argumento, uma realização conjunta entre a AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, e a TV Web Luz. Hoje tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo o Dr. Francisco Arana Gabilan, grande amigo, palestrante conhecido nacionalmente, até internacionalmente espírita. Mais ou menos. Um dos fundadores da AGE, atualmente o nosso diretor-secretário. Tudo bem, Gabilan? Tudo bem, felizmente. Estamos aí na luta, né? A AGE não pode parar. Verdade. Prazer estar aqui, receber Obrigado. o Gabilan. Gabilan, hoje nós vamos conversar sobre alguns dos temas de direitos contemporâneos, né? Envolvendo a boa-fé e ética, né? Boa-fé, que mais recentemente foi incluído expressamente no nosso Código Civil, né? Boa-fé contratual, a boa-fé na relação entre as partes, boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva. E dentro disso, aparentemente, parece uma proximidade da legislação humana com com o movimento espírita, né? Trazer essa boa-fé, que é uma coisa que a gente sempre prega no espiritismo, para as relações jurídicas, para as relações entre pessoas, né? O que você acha dessa duplicidade da legislação humana com a parte espiritual? Marcelo, se você está lembrado, por ocasião do primeiro Conjuresp nosso, foi editado um livro, o primeiro livro. Naquele livro, eu e o promotor de justiça, Marco Antônio, que é lá de Sorocaba, nós escrevemos em conjunto um artigo sobre a boa-fé. E ele se baseou, sempre à luz do espiritismo, obviamente, ele se baseou fundamentalmente na adoção do verdadeiro critério de boa-fé, que já vigorava em algumas legislações de outros países, especialmente na legislação francesa, e que no Brasil havia iniciado no Código Comercial em 1800 e alguma coisa, 1880, 1890, e esquecido, literalmente esquecido, que lá havia um princípio, um preceito de que as relações comerciais, contratuais comerciais, deveriam ser baseadas, na verdade, na probidade e na boa-fé. Mas isso ficou literalmente esquecido, relegado a segundo plano, porquanto não era contemplado pela legislação. Mas o próprio judiciário sempre levou em consideração, principalmente na boa-fé subjetiva, em que se responsabilizava a criatura pelos atos que ele praticava. Quando se tratou da boa-fé objetiva, houve um impulso muito grande, foi lá por ocasião do Código do Consumidor. E depois, adotado definitivamente como princípio, como preceito, muito claro, muito preciso no Código Civil. E a partir dali, houve efetivamente uma disseminação da aplicação dos conceitos de boa-fé no judiciário, o que é efetivamente o mais importante. Porque a lei substantiva dava a regra e a lei adjetiva não tinha como aplicar, porque, na verdade, ela aplicava só em termos de responsabilidade. E o judiciário acabou aplicando, tanto a objetiva quanto a subjetiva. E isso casa muito bem, você disse, e é verdade, casa muito bem com os princípios e preceitos pregados pelo Espiritismo. E como a base moral da AGE e da doutrina espírita na verdade, o respeito da criatura humana e a responsabilização, o chamado da responsabilidade da criatura, então calhou perfeitamente bem essa temática dentro daquele livro originário nosso, que foi desenvolvido pela da boa-fé. Né? Boa-fé, no sentido, né, para quem nos ouve agora, que não está muito familiarizado com os temas jurídicos, é aquela intenção, a real intenção na hora de fazer um contrato, até um contrato verbal, e você tratar com honestidade, né? De agir com a máxima honestidade, é exatamente isso. E ela é uma honestidade clara, precisa e contratual, obrigacional, que gera, além da obrigação, o descumprimento da obrigação, gera, na verdade, uma necessidade de recomposição, ou de composição dos prejuízos causados à outra parte. E, julgada a criatura de má-fé no contrato, com certeza absoluta, as cláusulas que beneficiavam ela serão inaplicáveis, serão consideradas nulas. Para evitar aquele contrato leonino, aquela pessoa que já faz o contrato, já objetivando enganar ou levar uma vantagem ilícita, né? Exatamente. Você sabe, Marcelo, só para que o público saiba, como advogado, eu atuo exclusivamente na área comercialista.
E atuo normalmente como advogado de empresas que contratam com multinacionais, com empresas montadoras da indústria automobilística. E é muito comum que os contratos oriundos dessas empresas, todas elas são, na verdade, os contratos são absolutamente leoninos. E a gente leva ao judiciário para anular as cláusulas, e em anulando as cláusulas, anulam-se também as consequências correspondentes. Exatamente pela ausência de probidade e ausência de boa-fé nas cláusulas contratuais. Do poder econômico do mais forte, né? Obrigando quase o mais fraco numa relação. Tenta-se prevalecer disso, contratual. exatamente. E além disso, ele é um contrato, a gente chama de leonino, potestativo, quer dizer, quem pode tudo é uma parte e a outra não pode nada. Para o público em geral entender o que é essa questão aí. E agora veio a legislação, né? Já vinha, como você explicou, desde 1860, né? Uhum. E agora veio e está expresso, né? A boa-fé é um princípio que deve ser seguido em qualquer relação entre pessoas, entre empresas e pessoas, entre empresas, né? Até mesmo, Marcelo, até mesmo na fixação do foro. Todo o contrato, que os nossos amigos assistentes saibam, todo o contrato termina com uma eleição de um foro. Se for discutir, em que lugar que vai se discutir? E, obviamente, que a parte mais forte colocava para discutir no foro dela, lá onde ela domina, onde ela tem facilidade. E hoje o judiciário inverteu totalmente, até pela ausência de boa-fé no contrato. O judiciário tem deslocado, apesar das cláusulas, ele tem deslocado o foro para a parte mais fraca. Claro. Não discutir lá na parte... E não é porque o juiz vai ser melhor, porque o juiz vai ser tendencioso, não é por essa razão, é porque gasta menos. O advogado que ele vai contratar é local e as custas são locais. Ele não tem que se locomover, não tem que viajar de avião, porque os meus clientes são o Brasil inteiro. Quando eu estou me referindo aos clientes, exatamente são a parte mais fraca. Entendi. Você acha que essa legislação, não querendo que o espiritismo tome conta dessa boa-fé, mas foi uma legislação que vai aproximando mais a lei humana de uma lei dos princípios espirituais, né? Exatamente. No sentido de deixar as partes iguais, ninguém tira vantagem de ninguém, né? Exatamente, é isso mesmo. E na verdade, se nós pugnamos pela valoração, pela fundamentação de valores humanos nas relações em geral, de uma maneira geral, com maior razão nas contratuais. E por contratual vai desde aluguel de uma casa, né, que é uma coisa muito simples, um contrato de locação, até os contratos comerciais de altíssimo coturno, aí, de altíssimos efeitos econômicos. Aí. Todos têm que seguir essa boa-fé. E imagina, como por exemplo, os contratos de casamento, os contratos de herança, os contratos de doação, para a gente ficar falando do dia a dia das criaturas. Né? Contrato de divórcio, que é o desfazimento do casamento. Essas coisas todas têm que estar, todas elas fundamentadas, efetivamente, num equilíbrio contratual, todo ele baseado na boa-fé. Desde uma compra de um ônibus, né? Qualquer coisa é um contrato, né? É um contrato que a gente faz todos os dias e todos têm que ter pautado nessa boa-fé, né? Exatamente. Nós, como espíritas, né, sempre tentamos seguir isso, né? E agora está na lei, né? Exatamente. Aliás, princípio, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, um princípio dizendo que a legislação humana, ela necessariamente teria que pautar pelos princípios vamos chamar de uma legislação espiritual com base na lei natural, em que há igualdade de interesses e igualdade de obrigações. Gabilan, e boa-fé, para agir com boa-fé, você tem que agir com ética, né? Até o mote da campanha desse ano da AGE, né? Que é Age com ética, né? Depois exatamente. Do primeiro foi Age pela paz, depois Age no bem, e agora o Age com ética, que tem muito a ver com boa-fé objetiva, né? Para agir com ética, né? Esse trocadilho que nós fizemos esse ano para essa campanha. O motivo é esse, né? Inspirando, fazendo o operador de direito tentar agir com ética, né? O que você entende por agir com ética? Bom, primeiramente eu acho que dizer que ética, para não ficar com definições muito aprofundadas, diz respeito ao comportamento da criatura nas suas ações da vida normal, corriqueira. E principalmente para o operador de direito.
e mais especialmente ainda para o operador de direito advogado. Por quê para o advogado? Porque ele lida, na verdade, com um conflito de interesses. Você vai dizer, o promotor também e o juiz também, mas eles já analisam uma questão já postada. E o advogado começa com uma questão a ser desenvolvida. E se ele, na verdade, não age com a ética devida, com o comportamento, no sentido de orientar o seu cliente a postular apenas e tão somente o que efetivamente ele tiver de dano e de direito, e não ficar, na verdade, criando expectativas acima daquele direito, obviamente que ele não está agindo corretamente. E, só para citar você, nós fizemos na coordenadoria de Araraquara, uma palestra junto com o Raul de Melo Franco Júnior, a respeito de ética, e nós tínhamos mais ou menos, lá no auditório, uns 250 a 300 alunos da Universidade de Araraquara, Uniara. E o assunto foi esse. E num determinado instante, como a gente deu alguns exemplos a propósito de que ações que o advogado deveria pegar, ou mesmo quais as atitudes do Ministério Público perante o Judiciário em determinadas circunstâncias, e quando a gente deu alguns exemplos de que o advogado deveria se abster de incentivar a prática antiética ou a ética nas relações, na busca do direito do cliente, houve um conflito geral lá dentro do auditório. E houve quem dissesse até o seguinte, bom, então eu não posso mais pegar a ação de um devedor. Aí um outro disse, eu não posso mais defender um criminoso que deu um golpe na praça e tal. E o esclarecimento foi o seguinte, não, agir com ética, na verdade, agir com uma valoração humana, defender, sim, essa criatura para minorar os resultados, mas convencendo-o de que aquilo foi um erro que vai merecer ser reparado. E nós vamos tentar diminuir a consequência do ato dele, diminuindo a pena, estabelecendo, na verdade, uma recondução a ele à sociedade, uma reflexão, uma recondução da sociedade, e se o dano for de natureza exclusivamente civil ou econômica, que ele, na verdade, tenha o menor resultado que possa não influenciar, inclusive, na vida dele civil. Mas pegar. O conceito não era esse. Agir com ética é não aceitar o patrocínio de qualquer ação. Tem a ver muito com o espiritismo, né? Assim, no Totalmente. sentido de, como não sendo uma doutrina salvacionista, não é no sentido, vou te salvar. Vou te salvar. Porque é dizendo, você vai pagar uma pena, você vai evoluir, você vai aprender com ela, né? Isso mesmo. Agir com ética, mostrar esse caminho para ele. Né? Aliás, Marcelo, existe até uma pergunta do Kardec para o Espírito Verdade, dizendo, o Espiritismo, com seus princípios, salvará a humanidade? Resposta clara do Espírito Verdade, que está lá no Livro dos Espíritos hoje, jamais. O Espiritismo se interessa pela melhoria e modificação da criatura humana, individual. E ele, na verdade, fará refletir depois para o restante da sociedade esses princípios. O objetivo é salvar ninguém, né? E com esse objetivo até de trazer isso, nós estamos lançando o nosso terceiro livro, né? Exatamente. Direitos Contemporâneos e Espiritismo, trazendo um pouco disso que nós conversamos agora, onde esse livro... onde você fez a apresentação, né? Exato. E o objetivo da escolha da temática central e dos artigos, 17 artigos escritos por promotores, advogados e serventuários, né? Englobando tudo isso, né? Exatamente. Aliás, para que os nossos amigos saibam, a orientação, o pedido feito aos escritores, aos articulistas, a temática foi dada por nós. Nós debatemos na diretoria, você participou também, debatemos e foi feita uma organização de temática exatamente para não fugir do princípio que é direito contemporâneo e espiritismo. O que é contemporâneo, na verdade? É democracia, participação social, direitos humanos, eficácia da lei penal, instituto previdenciário, penitenciário, coisas mesmo, saúde mental, e até a gente trouxe gente de fora do âmbito do operador de direito. Por exemplo, nós tivemos o caso da sustentabilidade à luz do espiritismo, que é uma temática absolutamente atual, inclusive é temática da política que está agora vigorando aqui na nacional, através de uma criatura que entende fundamentalmente do assunto. Como trouxemos um médico também falando de saúde mental à luz do espiritismo.
Então, esses 17 temas a que você aludiu, efetivamente tem uma sequência lógica e aborda assunto de interesse da sociedade em geral, não só dos operadores de direito. É a ótica do operador de direito com os subsídios do Espiritismo, dentro dos princípios de ética, de boa-fé e de conduta moral escorreita. Tudo interligado, né? Os Tudo direitos interligado, contemporâneos, exatamente. abordados, escolhidos, né? Organizados por você, com a boa-fé, com essa toda temática. E o final, como a finalidade da AGE, é para o operador de direito ou não, né? Quem sempre tiver interesse, ler esses temas e fazer uma reflexão do que isso pode transformar a sua vida, né? E ele transformar com isso a sociedade. Exatamente. E quando foi debatido, na verdade, qual seria a expressão de preâmbulo que se colocaria no frontispício, na frente do livro, o Valério foi muito, na verdade, ele foi bastante feliz. Que ele sugeriu algo, que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 930, que vale a pena ler. Quando o homem praticar a lei de Deus, que é a lei natural, na verdade, é a lei divina e a lei natural, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E com isso, o mesmo será melhor. Então, a aplicação será de modificação moral fundamental é a criatura, porque a criatura é uma peça importantíssima da criação. Se a gente falar a criatura, nós estamos falando de todas as criaturas de uma maneira geral. Melhorando um sujeito, por exemplo, que é pai, a gente melhorará a família dele, os filhos, os netos, tal, e depois esses daí melhorarão o clube social deles, o outro melhorará o emprego, a empresa onde ele trabalha, e assim vai se propagando como um verdadeiro campo de força mental, que é verdade. É isso mesmo. A física mesmo, a física quântica hoje entende que um pensamento desse naipe, ela forma um campo de força fluídico que interfere nas atitudes das outras criaturas, beneficamente, obviamente. Legal. Bom, espero que você tenha gostado da entrevista. Muito obrigado, viu, Gabilan? Eu que fico agradecido e eu fico cada vez mais, vamos dizer, a palavra honrada é um pouco egoística, né? Mas fico, na verdade, muito satisfeito de ser um fundador da AGE e lá atrás a gente não saber exatamente da expectativa de como nós levaríamos essa mensagem da AGE, os objetivos dela. E ao largo do tempo, né, Marcelo, a gente labutou muito, batalhou muito, começamos lá pelos caminhos do Tiago, hoje enveredando pelo do Valério aí, e nós todos trabalhando, e o Conjuresp, ainda que não tenha uma população, um público muito grande, não é o nosso desejo ter grande, mas ter qualidade nele, ele, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso, ainda que seja um sucesso interior de satisfação nossa. Claro. Eu que fico agradecido, inclusive, pelo nosso encontro aqui, e um abraço aos nossos amigos. Obrigado. Gabilan, como todos envolvidos aí na AGE, dedicam um grande tempo, seu livre, poderiam estar fazendo outras coisas, com o intuito de trazer uma palavra, de trazer algo novo para que você em casa reflita, para que você em casa chegue à sua conclusão, se transforme e transforme a sociedade ao seu redor. Obrigado, até o próximo programa.